Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor do Altíssimo façam morada em nossos corações. Que a presença do Espírito Santo esteja sempre em nós, nos renovando a cada dia, nos abastecendo de fé e discernimento. Que este estudo bíblico mais devocional aumente a nossa sede de Cristo e de viver de seus ensinamentos. Que neste devocional você compreenda como caminhar em Cristo em todos os momentos da sua vida. Amados, iniciamos hoje mais um livro. Vamos começar a leitura e a reflexão de 2 Samuel. E antes de começar, eu quero que você esvazie toda a sua mente e procure prestar atenção em todas as palavras. Não pense em nada, deixa o Espírito Santo de Deus agir em você. Deixa o seu coração absorver cada palavra, cada lição, cada aprendizado. Apenas ouça de coração e verdade com o espírito aberto, ok? Amados, nesse capítulo, um amalequita chega até Davi trazendo notícias sobre a morte do rei Saul e de seu filho Jonatas. Ele afirma que matou Saul a pedido do próprio rei moribundo, mas Davi fica indignado com a notícia e ordena a execução do amalequita por ter tocado no ungido do Senhor. Davi então lamenta a morte de Saul e Jonatas em um poema emocional, elogiando-os por suas habilidades e bravura em vida. Ele chora a perda de Jonatas, que era seu amigo íntimo. O capítulo termina com Davi e seus homens jejuando e lamentando a morte do rei Saul e Jonas. E eu convido você a lermos na íntegra 2 Samuel capítulo 1 e ao final vamos agregar conhecimento ao nosso coração, ao nosso espírito e ao nosso dia. Davi é informado da morte de Saul. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziglague. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E chegando-lhe a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: "De onde vens?" E ele disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como lá foi isso? Peço-te, dize-me." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabe que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Giboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou a Malequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado por toda a minha vida, está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor." Então Davi apanhou as suas vestes e a rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: "De onde és tu?" E ele lhe disse: "Sou filho de um estrangeiro amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos seus moços e disse: "Chega e lança-te sobre ele." E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe dissera: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça,
porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Poesia fúnebre de Davi. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas seu filho com esta lamentação, dizendo ele que aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jacer: há ornamento de Israel, nos teus altos foi feridos como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Giboá, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alcançadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia tremer ornamentos de ouro sobre suas vestes. Como caíram os poderosos no meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mas maravilhoso me era o teu amor, que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Oremos, irmãos. Pai amado, a ti rendemos graça, porque tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais este lindo amanhecer, por esse despertar na tua presença, por este maná, Pai, por este rico alimento, aonde fortalecemos a nossa fé em ti, aonde nos preparamos para enfrentar o nosso dia com benignidade, justiça, generosidade, tudo o que te agrada, Pai. Que com nossas vidas, que é a tua boa obra, nós façamos tudo o que te é agradável. Que não sejam as ações de Patrícia ou de qualquer um que aqui me ouve e compartilha do mesmo amor a ti, da mesma devoção a ti e do mesmo transbordo na vida do próximo, Pai, que seja a tua vontade agindo em nós. Pai, que este devocional traga clareza para aqueles que te buscam, providência para os problemas, para as doenças, para as aflições, para as limitações, que nos seja tirado toda negatividade, que os nossos olhos se abram sobre a tua graça, Pai. Que o teu Espírito Santo nos conduza a caminharmos realizando a ajuda, o amor ao próximo. Que nós sejamos, de fato, a luz e o sal na terra, que por onde quer que a gente vá, Senhor, a tua clareza inunde o lugar, o espaço. E o sal, que é a tua essência, a semente que o Senhor planta diariamente em nossos corações, esteja presente. Que sejamos canal de bênção, canal de positividade, de amor, que quem nos olhe ou nos ouça sinta a tua presença. Que este estudo leve a clareza, a resposta da oração que lhe foi feita. Pai, esteja conosco durante todo esse dia. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos às principais lições e os princípios. Como eu falo sempre, cada capítulo um agregar de mente, um despertar, um abrir de olhos
E é muito importante que vocês prestem atenção e permita que o Espírito Santo os capacite, os use. Guarde no coração tudo que te agrega e transborda na vida do próximo. Seja aconselhando, ajudando, compartilhando esse estudo para que mais e mais corações tenham acesso à mensagem e à transformação que a palavra do Senhor faz nas nossas vidas diariamente, com a permissão do Pai. Davi demonstra respeito pelo rei Saul, apesar dos conflitos anteriores entre eles. Ele acredita que somente Deus tem o direito de julgar e punir o ungido do Senhor. O lamento de Davi por Jonatas destaca a profunda amizade entre eles e a importância de lamentar a perda de entes queridos. Por mais que a morte seja algo incompreensível para alguns, porque por os despertos a gente sabe que é um momento de descansar no Senhor, é um momento de entrega daquela missão que nos foi dada ao nascer, né? E a volta para Cristo, a volta para Deus, aonde nós vamos descansar e aguardar a volta de Jesus. Então, para alguns, a morte é vista como algo negativo, como algo extremamente ruim. E essa mentalidade, ela precisa ser trocada, ela precisa ser atualizada. A nossa vida é a boa obra do Senhor e a morte é o fim da missão. É o chamado de Cristo, aonde Ele vai nos julgar, aonde seremos, de fato, membros do corpo de Cristo vivendo ao lado dele, ao lado do Pai. Devemos lamentar, devemos chorar, devemos viver o luto, mas com a consciência de que o ente querido que partiu está na glória do Senhor. E aquele sentimento ruim precisa ser eliminado. Saudade, sim. Tristeza, não. A execução do Amalequita, que alegou ter matado Saul, enfatiza a importância da justiça e da responsabilidade pessoal. O capítulo mostra a importância de expressar emoções como tristeza e luto de maneira saudável. Como eu falei antes, na hora do luto, na hora da perda, a gente sofre, a gente chora, porque nós temos sentimentos de amor, nós amamos aquele ente querido, aquele amigo que foi para a glória do Senhor. Então, tem que chorar, tem que sofrer, mas de forma saudável. A sua vida não acabou, sabe? Você não tem que deixar sentimentos negativos te invadirem. Você precisa compreender de fato que a jornada daquele ente querido chegou ao fim e que Papai do Céu o chamou. Continuando, Davi reconhece que a justiça deve ser buscada por meio de Deus e não pelas mãos dos homens. Só Papai do Céu julga, condena, salva e perdoa. Nós podemos não entender a atitude do próximo, como muitas vezes a gente não entende nem a nossa mesmo. Por isso a importância da conexão com o Senhor. Por isso a importância de estar chamando a todo momento do seu dia o auxílio do Espírito Santo. Porque para as coisas possíveis nós entendemos, mas as impossíveis é da parte do Senhor. E nós precisamos da orientação e do favor do Senhor sobre nós para compreendermos e aceitarmos as coisas que nós não entendemos. Então, amados, que o estudo bíblico e o devocional de hoje te tragam essa clareza. Escute novamente, leiam a palavra, meditem naquilo que você não entendeu, peça auxílio ao Espírito Santo, porque todas as respostas que vocês perguntam estão na conexão com o Pai. Nada é difícil. Eu costumo dizer aqui na minha casa que não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Então vamos nos preparar. Vamos nos abastecer na palavra do Senhor de conhecimento, discernimento, sabedoria, prudência e vamos transformar a nossa vida na palavra de Deus, porque sabemos que Ele é a única verdade que liberta. Amados, um magnífico dia a todos vocês. E de fato, vamos praticar tudo que falamos agora, tudo que oramos agora, vamos pôr em realidade, porque toda visão que o Papai do Céu nos dá
positivamente na nossa mente, é porque é perfeitamente possível trazer para a realidade. Nós só precisamos querer e buscar. Sejamos todos sal na terra. Um beijo do seu coração e até o próximo estudo.